Flamengo perde meio time com as convocações e CBF diz que vai remanejar os jogos do Mengão. Arrascaeta é chamado para a seleção uruguaia e pode desfalcar o Flamengo dia 27 contra o Vélez pela Libertadores no Maracanã e dia 30, estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. E mais, Rodrigo Caio e Gerson treinam normalmente, podem ser relacionados para a final de amanhã. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Hoje eu já fiz uma live aqui da convocação da seleção brasileira principal. Logo depois, o André Jardini convocou outros dois jogadores do Flamengo para a seleção olímpica: Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro e Gerson. Vamos acompanhar Tite e André Jardini. Meio-campistas: Everton Ribeiro, Flamengo. Atacantes: Gabriel Barbosa, Flamengo. Os meio-campistas: Gerson, Clube de Regatas Flamengo. Os atacantes: Pedro, Clube de Regatas Flamengo. Aí você acompanhou a convocação dos jogadores do Flamengo. Da seleção principal, os jogadores precisam se apresentar dia 27 de maio na Granja Comari. Ou seja, o dia 30 é a estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. Depois eles viajam para enfrentar o Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho, eliminatórias da Copa do Mundo. A princípio, eles seriam desfalques nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro contra Palmeiras e Grêmio e os dois jogos contra o Coritiba pela fase 3 da Copa do Brasil. Aí, outros dois convocados na seleção olímpica. Vocês acompanharam aí o técnico André Jardini, Gerson e Pedro. Aí os atletas estarão com a seleção olímpica entre os dias 31 de maio e 8 de junho, ou seja, desfalcariam o Flamengo nos dois jogos contra o Coritiba e no jogo contra o Grêmio. Dava para eles participarem desse confronto contra o Palmeiras dia 30 de maio na abertura do Campeonato Brasileiro. O número de desfalques do Flamengo pode chegar a 6. Isso porque o Arrascaeta foi convocado para a seleção uruguaia e a gente aguarda o posicionamento da seleção chilena, que ainda não fez a convocação, e o Isla, que sempre é convocado, pode aumentar o número de desfalques na equipe do Flamengo. Esse é o preço que se paga por ter o melhor elenco do país. Em função dos jogadores do Flamengo convocados, a própria CBF, na palavra do Branco, que é diretor da base, né, das seleções de base, o Branco falou isso aqui. Um comunicado importante, em função de 4 jogadores do Clube de Regatas do Flamengo serem convocados, 2 para a principal e 2 para a seleção olímpica, o departamento de seleções da CBF, comandado pelo nosso grande profissional Manuel Flores, de competições, nosso diretor de competições, especificamente nas próximas horas, nos próximos dias, vai ajustar a questão dos jogos do Flamengo nessa data FIFA de junho. Tá bom? Esse comunicado é importante. Olha aí, o Branco falando que a CBF vai remanejar os jogos do Flamengo para que o Flamengo não perca esses jogadores convocados. Agora, será que lá na frente o Flamengo vai precisar jogar em 48 horas, um intervalo de 48 horas entre um jogo e outro? A gente viu isso no ano passado. O Flamengo foi o único clube prejudicado com essas datas. É um calendário muito apertado, é isso que a gente quer ver e cobrar lá no futuro, porque uma coisa é falar bonito agora, não, a CBF vai ter bom senso com os jogadores do Flamengo que foram convocados, 4 titulares aí, enfim, mas lá na frente nós vamos remanejar os jogos para o Flamengo não ficar prejudicado dentro de campo. Aí eu quero ver, na prática, a CBF fazer isso, porque no ano passado nós vimos o clube que foi prejudicado, né? 2 pesos, 2 medidas. Então é tudo isso aí que tem que fazer. Agora, para resolver essa questão toda, a gente fala que entra ano, sai ano. É só a CBF respeitar data FIFA. Se tiver jogo, data FIFA, tem que respeitar. E aí não precisa desfalcar nenhum clube. Essa é a verdade. Mas não existe nenhum interesse
da CBF em respeitar a data FIFA. Por exemplo, esses 2 jogos aí contra Equador e Paraguai é data FIFA. Por que as competições aqui seguem em andamento? É isso que tem que ser questionado aí a CBF. O pior de tudo isso é a Conmebol manter uma Copa América esdrúxula numa pandemia, essa Copa América na Colômbia, a Colômbia vivendo guerra civil, e a gente não entende por que eles estão colocando essa Copa América goela abaixo num ano que, eu vou te contar, hein? Já fizeram em 2019 daquela forma e agora estão querendo fazer esse ano de 2021. Tá mantido, tá tudo marcado, jogos programados lá na Colômbia, vai ser uma paz essa Copa América. Bom, nós vamos aguardar. Agora, o que preocupa ainda mais é o Uruguai, que convocou o meia Arrascaeta. Só que, diferente do Brasil, o Uruguai marcou a data da apresentação dos atletas no dia 26 de maio. O Flamengo tem um jogo importante no dia 27 de maio contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, que vai acontecer no Maracanã. É o último jogo do Flamengo na fase de grupos. A gente espera que o Flamengo já chegue nesse jogo classificado para as oitavas, porque com a rodada de ontem, a vitória do Vélez Sarsfield contra a LDU lá na Argentina por 3-1, basta um empate do Flamengo no próximo jogo, na semana que vem no Maracanã, contra a própria LDU, um empate, o Flamengo já está classificado com 11 pontos, não tem como alcançar o clube rubro-negro. Mas tudo pode acontecer, é uma competição difícil, e a gente vai com o pé no chão, sem soberba, acompanhar aí os próximos resultados. Então o Arrascaeta, se não tiver bom senso, se não tiver conversa, o Arrascaeta desfalca o Flamengo no dia 27, nesse jogo contra o Vélez, no Maracanã, no dia 30, a estreia do Campeonato Brasileiro, nas 2 rodadas que a CBF falou que vai remanejar da Copa do Brasil, né, a fase 3 contra o Curitiba, jogo lá e jogo cá, e no jogo contra o Grêmio. Já me passaram, lá de dentro do Flamengo, que o clube vai tentar conversar com a seleção uruguaia para liberar o Arrascaeta dessa apresentação do dia 26. Com isso, o Arrascaeta teria chance de entrar em campo contra o Vélez, no dia 27 aqui no Maracanã pela Libertadores, e no dia 30 a estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. Vamos ver aí se o Flamengo vai conseguir, até porque o primeiro jogo dos 2, né, que o Uruguai vai participar das eliminatórias, é dia 3 de junho, o segundo jogo é dia 8. Então, dia 3 de junho, por que tem que se apresentar dia 26? Deixa o cara aqui jogar Libertadores e também a estreia do Brasileiro. No dia 31, segunda-feira, embarca para o Uruguai e se apresenta junto com os outros companheiros que já estarão lá. O André Jardine falou sobre o Gerson, aquele problema, né, que o Gerson ficou marcado na seleção de base e tudo mais. Enquanto o volante estava pulando de alegria, comemorando a convocação, o André Jardine falava o seguinte: eu sou um profissional que a minha maior experiência é trabalhando com base. A gente acredita que o erro faz parte, nós erramos muito e a gente espera que o Gerson tenha amadurecido. Vejo ele em um momento maravilhoso, muito maduro no que faz. Senti dele um jogador concentrado naquilo que faz, focado em conquistar títulos e decolar na carreira. Tenho certeza que é esse Gerson que vamos encontrar e que já manifestou o desejo de vestir a camisa da seleção, seja qual for. Ele é um grande atleta que vem sendo observado por nós e pela principal. A concorrência nessa posição é grande, talvez a que mais tem jogadores em altíssimo nível. A vez dele chegaria e chegou. Falar agora de coisa boa, Rodrigo Caio e Gerson treinaram ontem normalmente e hoje vão participar de mais uma atividade, a última antes do confronto de amanhã, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Vai depender agora do Rogério Ceni, né? Se ele vai relacionar os dois e vai colocar em campo o Rodrigo Caio, que não atua há muito tempo, e o Gerson, que ficou lesionado aí, não disputou os 3 últimos jogos. Ainda falando sobre Campeonato Carioca, a gente vai virar a chave, vai focar só na final de amanhã. O Diego Ribas participou da coletiva de hoje, promovida pelo Cariocão TV, ele do lado do Flamengo e o Nenê do lado do Fluminense, os 2 principais jogadores. Eles falaram e responderam às perguntas de muitos jornalistas, inclusive a nossa. E eu perguntei ao Diego como tem sido o trabalho com o Rogério Ceni para melhorar o desempenho defensivo da equipe. O Flamengo que toma muito gol todo jogo, é sempre vazado. Ouçam o que disse Diego Ribas. Seguimos com as perguntas. Diego, pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Diego, o Flamengo vem demonstrando um bom desempenho ofensivo nos últimos jogos, mas em contrapartida também sofre muitos gols.
como você tem trabalhado, ou vocês estão trabalhando com o Rogério Ceni, para fazer com que o time seja menos vazado, visando que a partir de agora virão adversários ainda mais complicados. Sim, esse é um ponto que nós podemos evoluir, mas coletivamente. Não vejo um setor responsável. Obviamente a defesa ela fica mais exposta, né, quando sofre o gol no momento da conclusão, mas acredito que como equipe nós podemos contribuir para isso, né? Uma equipe compacta, uma equipe que pressiona o portador da bola, que faça uma transição defensiva mais rápida. Então tudo isso são situações que nós podemos melhorar constantemente. Obviamente não é por acaso que nós temos tido um bom rendimento, tanto na Libertadores como no Carioca até agora, mas uma equipe que quer sempre estar, né, vencendo, precisa estar evoluindo, e essa questão com certeza é conversada, treinada, para que nós estejamos aí cada vez melhores. Aí você acompanhou o capitão do Flamengo, camisa 10, Diego Ribas, falando o que pode fazer para melhorar, e ele destacou muito o coletivo, né? Não é individual, não é uma parte da equipe, é o coletivo, é o principal. Fogos aqui, já preparando para Flamengo e Fluminense Fla-Flu, amanhã é Flu-Fla, o mando de campo é do Fluminense, vamos com tudo, porque agora chegou a hora de conquistar mais um título, e não é qualquer título, é o Hexatri, Hexatri do Carioca. Saudações rubro-negras. Fogos, fogos, fogos. Valeu!